A Inovatech Solutions respirava arrogância. O escritório em si era um monumento ao sucesso da nova geração. Paredes de vidro, puffs coloridos onde ninguém jamais sentava e luzes de neon piscando slogans como "Pense fora da caixa" e "Disrupte ou morra". O ar-condicionado era gelado e o silêncio era quebrado apenas pelo matraquear frenético de teclados mecânicos e pela voz estridente de Bruno, o gerente de projetos de 28 anos. Bruno era o protótipo do tubarão corporativo. Rápido, inteligente, impiedoso e com uma total falta de paciência para qualquer coisa que não operasse na velocidade da luz. Sua equipe, um grupo de jovens na casa dos 20 anos, o idolatrava e imitava seu comportamento. Naquela manhã de segunda-feira, a gerente de RH, uma moça visivelmente nervosa chamada Tainá, trouxe uma anomalia para o ambiente. "Pessoal", ela pigarreou, "este é o seu Nogueira. Ele vai se juntar a nós como nosso novo estagiário sênior." O silêncio foi imediato. O seu Nogueira era Arthur Nogueira, um homem de 72 anos. Cabelos completamente brancos, óculos de aro fino e um sorriso gentil. Ele vestia uma camisa polo simples e calças de sarja, parecendo um avô que tinha errado o caminho para o clube de xadrez. Bruno olhou para Tainá, depois para Arthur, e soltou uma risada curta, incrédula. "Estagiário? Sênior? Isso é algum tipo de piada? Algum programa de inclusão da terceira idade?" Tainá corou. "É uma nova iniciativa, Bruno. Por favor, recebam bem o seu Nogueira." Arthur estendeu a mão para Bruno. "Prazer, Bruno. Estou aqui para aprender com vocês." Bruno olhou para a mão estendida por um segundo, antes de aceitá-la com relutância. Um aperto frouxo. Claro. Aprender. Tainá, onde eu coloco ele?" O desprezo era palpável. "Sua mesa é ali no canto, seu Nogueira", disse Tainá, apontando para uma estação de trabalho apertada ao lado da impressora barulhenta. A equipe de Bruno nem se deu ao trabalho de cumprimentar. Eles apenas trocaram olhares e sorrisos maliciosos. "Ok, Nogueira", disse Bruno já se virando. "Sua primeira tarefa. A gente tem o arquivo morto de contratos de 2005 a 2010. Precisamos disso digitalizado. Deve te manter ocupado." Era um trabalho inútil, que poderia ser feito por um scanner automático, mas eles o entregaram como se fosse uma tarefa vital. Quando Arthur sentou-se e teve dificuldade em ligar o setup de 2 monitores, um dos programadores mais jovens, Caio, gritou: "Vovô, o botão de ligar é o que tem o círculo com um traço. Cuidado para não tomar choque." A sala explodiu em risadas. Arthur apenas respirou fundo, olhou para a pilha de poeira e papel e começou seu primeiro dia de trabalho em 20 anos. O que essa equipe arrogante não sabe é que eles acabaram de zombar do homem errado. O que Arthur Nogueira está realmente fazendo ali? E como essa humilhação será cobrada? A tensão está apenas começando. Deixe seu comentário aqui embaixo nos dizendo o que você espera que aconteça com o Bruno. Se você adora histórias onde a arrogância é colocada em seu devido lugar, já se inscreve no canal e deixa o like, porque essa reviravolta vai ser uma das maiores que você já viu. Aquele escritório gelado e barulhento era, ironicamente, a casa de Arthur Nogueira. Ou melhor, era o que tinha sobrado dela. Arthur Nogueira dos Santos, o seu Nogueira, não era um estagiário. Ele era o Nogueira da Inovatech Solutions. Ele havia fundado a empresa em 1994, numa garagem alugada, com 2 computadores velhos e um sonho de criar softwares que facilitassem a vida das pessoas. Ele construiu a Inovatech com base em 2 pilares: inovação implacável e respeito absoluto pelo cliente e pelo funcionário. Ele conhecia cada funcionário antigo pelo nome, ia ao churrasco da firma, pagava os estudos dos filhos de seus gerentes. A Inovatech não era apenas uma empresa, era uma família. 5 anos atrás, aos 67 anos, ele decidiu que era hora de parar. Vendeu a maior parte de suas ações, mas manteve a cadeira de presidente honorário do conselho, uma posição simbólica. Ele entregou o comando a Ricardo, um jovem e brilhante executivo que ele havia mentorado. A aposentadoria de Arthur foi exatamente como os comerciais de TV prometiam, luxuosa. Ele comprou uma casa na praia, jogou golfe em campos perfeitos, viajou o mundo com sua esposa.
E depois de 2 anos, ele estava mortalmente entediado. Ele sentia falta do pulso, da energia, do desafio. Sua esposa faleceu há 1 ano, e o silêncio da casa luxuosa tornou-se insuportável. Ele começou a olhar os relatórios da Inovatec, não apenas os financeiros que iam muito bem, mas os de RH. Os índices de satisfação dos funcionários estavam despencando. As reclamações de clientes sobre atendimento frio e soluções robóticas estavam subindo. A empresa que ele construiu estava se tornando uma máquina fria de fazer dinheiro. Há 1 mês, ele ligou para Ricardo, o CEO. "Ricardo, estou voltando", ele disse. Ricardo quase engasgou. "Senhor Arthur, o senhor quer sua cadeira de volta? Eu entrego agora." "Não", disse Arthur. "Eu não quero a cadeira. Eu quero o chão." "A empresa está com febre, Ricardo. O balanço está ótimo, mas a alma está doente. Eu quero ver o que nossos funcionários se tornaram." Ricardo ficou nervoso. "Senhor Arthur, a cultura mudou. É data-driven. O pessoal é intenso. Eu sei. Me contrate como estagiário. Use meu nome do meio, Nogueira, sem privilégios. Eu quero ver a empresa pelos olhos de quem está na base da pirâmide." Ricardo, que devia sua carreira inteira a Arthur, concordou a contragosto. Ele foi a única pessoa na empresa, além da nervosa Tainá do RH, que sabia quem era o vovô, sentado ao lado da impressora. Os dias que se seguiram foram uma aula de crueldade casual. A equipe de Bruno o tratava como uma mistura de mascote inútil e empregado doméstico. "Seu Nogueira, busca café para a equipe!" gritava Bruno do outro lado da sala. Arthur, pacientemente, anotava os pedidos. Um era expresso duplo, sem açúcar. Outro era latte de aveia com espuma extra e canela. Um terceiro era descafeinado com uma gota de adoçante. Eram testes. Quando ele voltava, equilibrando a bandeja com mãos ligeiramente trêmulas, Bruno provava o seu e fazia uma careta. "Frio, inacreditável. Nem um coffee run o senhor consegue fazer direito? Deixa aí." Eles o excluíam de todas as reuniões importantes. Quando ele estava por perto, usavam uma avalanche de jargões em inglês de propósito, para fazê-lo se sentir alienado. "Ok, time. O deadline desse sprint é amanhã. O growth depende do deploy dessa feature. Precisamos de metrics robustas. O churn rate tá nojento. O Nogueira entendeu?" E todos riam quando Arthur perguntava: "O que significa churn?" Caio, o programador, respondia: "Relaxa, vovô. É coisa de quem entende de tecnologia, não de quem usava a máquina de escrever." O pior momento aconteceu numa tarde de quinta-feira. Bruno estava liderando uma sessão de brainstorming para um novo aplicativo. Arthur, que havia passado os últimos dias digitalizando arquivos inúteis, percebeu um padrão nos contratos antigos. Os clientes mais leais, os que estavam com a Inovatec há décadas, tinham um perfil muito específico. Ele timidamente levantou a mão. Bruno o ignorou. Arthur levantou a mão novamente. Bruno revirou os olhos. "Sim, Nogueira." "O que foi? O banheiro alagou?" A equipe riu. Arthur manteve a calma. "Não, Bruno. Eu estava pensando sobre o novo aplicativo. E se criássemos uma interface simplificada? Uma versão sênior? Muitos dos nossos clientes mais antigos estão reclamando que as novas plataformas são confusas. Eles não querem chatbots ou gamificação. Eles querem suporte humano." Bruno ficou em silêncio por 1 segundo, e então gargalhou. Uma gargalhada alta, humilhante. "Suporte humano? Vovô, em que século o senhor vive? Estamos em 2025. O futuro é IA generativa. Ninguém mais quer falar com pessoas. Você quer que a gente invista milhões num call center para velhinhos? Pessoal, essa foi a grande ideia. Palmas para o nosso estagiário." A equipe aplaudiu sarcasticamente. Arthur sentiu o rosto queimar. Não era raiva, era uma tristeza profunda. Ele não estava sendo rejeitado. A filosofia dele estava. Ele viu ali que a empresa que ele criou para conectar pessoas agora tinha vergonha de fazer exatamente isso. "Desculpe", disse Arthur baixando a cabeça. "Foi só uma ideia." "Pois é", disse Bruno. "Agora, se o senhor puder focar em digitalizar aqueles papéis, que é o seu trabalho, a gente agradece." A humilhação, no entanto, estava prestes a escalar para um nível perigoso. A Inovatec estava se preparando para a reunião trimestral geral, um evento onde o CEO e os gerentes apresentavam os resultados para toda a empresa
e para os membros do conselho. Bruno estava no comando da apresentação mais importante, o lançamento da nova plataforma InovaTech Ágil, um projeto que ele vendeu para Ricardo, o CEO, como a salvação da empresa. Ele estava estressado, passando noites em claro, gritando com sua equipe. Ele via aquela apresentação como seu trampolim para uma diretoria. O projeto era agressivo. Focava em aquisição de novos clientes jovens a qualquer custo, enquanto aumentava a taxa de automação do suporte, efetivamente demitindo a maior parte da equipe de atendimento ao cliente. Arthur, no seu canto ao lado da impressora, continuava seu trabalho inútil. Mas ele não estava apenas digitalizando, ele estava lendo. Ele lia os contratos antigos, via os nomes dos clientes que ele mesmo havia prospectado nos anos 90. E, por curiosidade, ele começou a cruzar esses nomes com os relatórios de churn, cancelamento, que a equipe de Bruno deixava jogados na impressora. O que ele descobriu o deixou gelado. O projeto ágil de Bruno já estava em fase de testes beta com alguns clientes antigos. E os números eram um desastre. A taxa de cancelamento, o churn que Bruno mencionava com desdém, não estava nojenta, estava catastrófica. Eles estavam perdendo a base de clientes leais, os que pagavam as contas há 30 anos, a uma velocidade absurda. Bruno, em sua obsessão por growth, estava escondendo essa métrica específica, focando apenas nos números de novas e voláteis aquisições. Na véspera da grande reunião, Bruno estava ensaiando sua apresentação na sala principal. Arthur havia sido encarregado de levar água e organizar as cadeiras. Ele esperou a equipe de Bruno fazer uma pausa. Ele se aproximou do gerente, segurando um dos relatórios que havia pego na impressora. Bruno, com licença, eu não pude deixar de notar, começou Arthur timidamente. Bruno o fuzilou com o olhar. Notar o quê, Nogueira? Que o chão tá sujo? Não. O relatório da página 34. A coorte de clientes de 1995 a 2005. A taxa de abandono é de 40% desde que o beta do Ágil começou. Isso vai quebrar a empresa a longo prazo. O senhor não pode apresentar isso como um sucesso. O sangue sumiu do rosto de Bruno. Ele não estava com raiva por ter sido descoberto. Estava furioso por quem o descobriu. Ele agarrou o papel da mão de Arthur, amassou-o e jogou no lixo. Escuta aqui, seu velho intrometido, sibilou Bruno, baixo e furioso para que a equipe não ouvisse. Quem você pensa que é? Você é um estagiário, um fóssil que não entende de growth hacking. Você acha que o Ricardo vai acreditar em quem? Em mim, que trouxe 30% de novos usuários? Ou em você, um analfabeto digital que nem sabe mexer no Excel? Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Arthur. Eu vou fazer essa apresentação. Eu vou ser promovido. E a primeira coisa que eu vou fazer como diretor vai ser eliminar seu cargo inútil. Você é lento, você é burro e você é irrelevante. Agora, saia da minha frente e vá buscar mais café. E se você abrir a boca sobre isso para o Ricardo, eu juro que te humilho na frente da empresa inteira. Arthur Nogueira o encarou. Aquele sorriso gentil havia desaparecido. Seus olhos, antes cansados, agora tinham um brilho frio de aço. Ele não disse uma palavra. Apenas se virou e caminhou lentamente para fora da sala, deixando Bruno tremendo de raiva e adrenalina. O auditório da InovaTech estava lotado. Mais de 300 funcionários, mais os investidores e membros do conselho que assistiam por vídeo. A música era alta, as luzes eram vibrantes. Era o show de Bruno. Ricardo, o CEO, subiu ao palco, visivelmente tenso. Arthur, o seu Nogueira, estava onde Bruno mandou, no fundo da sala, ao lado da mesa de café, pronto para reabastecer as jarras. Bruno e sua equipe estavam na primeira fila, batendo palmas, prontos para a glória. Bom dia, InovaTech, começou Ricardo. Tivemos um trimestre de números, desafiadores. E hoje vamos falar sobre o futuro. Vamos falar sobre a plataforma ágil que a equipe do Bruno desenvolveu. Bruno sorriu, presunçoso. Mas antes de falarmos sobre o futuro, continuou Ricardo, eu preciso que vocês entendam o nosso passado, o alicerce sobre o qual esta empresa foi construída. Bruno parecia entediado. Nas últimas semanas, tivemos um experimento social fascinante. Tivemos a honra de receber um novo estagiário, um homem que queria ver, com os próprios olhos,
se a alma da empresa que ele criou ainda estava viva. A câmera que transmitia para os telões começou a se mover. Bruno franziu a testa, confuso. Ele queria saber se ainda éramos uma empresa que valoriza pessoas ou se tínhamos nos tornado apenas números. A câmera parou, focando no fundo da sala. No telão gigante atrás de Ricardo, apareceu o rosto de Arthur Nogueira, em close, ao lado da cafeteira. A sala inteira se virou. Os sussurros começaram. O queixo de Bruno caiu. Seus olhos se arregalaram em puro terror. Ele olhou para o palco, para Ricardo, e de volta para o telão, a compreensão o atingindo como um trem. Caio e o resto da equipe estavam pálidos, congelados. Muitos de vocês, disse Ricardo, sua voz ganhando força, o conheceram como seu Nogueira e o trataram como tal. Mas eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o homem que escreveu o primeiro código desta empresa, o fundador, o dono e o presidente do conselho, Arthur Nogueira dos Santos. O silêncio foi absoluto por 5 segundos. Então, os funcionários mais antigos, os que reconheceram o nome, levantaram-se e começaram a aplaudir. Arthur caminhou lentamente pelo corredor. As pessoas saíam da frente como se abrissem caminho para um rei. Ele subiu os degraus do palco. Ele não parecia um avô frágil. Ele parecia um leão. Ele pegou o microfone de Ricardo. Bruno estava branco como papel, tremendo visivelmente na primeira fila. Arthur olhou para a multidão. Bom dia, eu sou o seu Nogueira. Sua voz, agora amplificada, era calma e cheia de autoridade. Eu vim aqui porque estava entediado da minha aposentadoria. E eu saio daqui, profundamente triste. Ele olhou diretamente para Bruno. Eu vi jovens brilhantes, rápidos, inteligentes, mas eu não vi uma equipe. Eu vi um bando de tubarões assustados, liderados por um homem que confunde arrogância com liderança e crueldade com eficiência. Ele se virou para o telão. Pode colocar a apresentação do Bruno. Slide 34, por favor. O técnico, apavorado, obedeceu. O gráfico do churn catastrófico apareceu para todos verem. A sala engasgou. Eu, disse Arthur, apontando para si mesmo. O velho inútil que não entende de Excel. Vi isso. E eu tentei avisar o Sr. Bruno. Ele olhou para Bruno. Eu disse que isso ia quebrar a empresa. E sabe o que ele me disse? Que eu era irrelevante. Que eu era um fóssil. Arthur caminhou até a borda do palco, olhando para Bruno. Bruno, você está certo. Eu sou um fóssil. E fósseis são a prova de que algo existiu antes de você. Eu sou a prova de que a Inovatec existia antes da sua arrogância. Você não está lançando um produto. Você está assinando a nossa sentença de morte, escondendo dados do seu CEO e do conselho, tudo para conseguir uma promoção. A humilhação de Bruno era pública, silenciosa e absoluta. O projeto Ágil está cancelado, a partir de hoje, anunciou Arthur. Toda a equipe de liderança de projetos será reestruturada. Vamos voltar a focar no que nos trouxe até aqui. Nossos clientes. E quanto a Bruno? Arthur não o demitiu. Bruno, disse Arthur, você é talentoso com números, mas é um péssimo ser humano. Você será rebaixado. Você não vai mais gerenciar pessoas. Seu novo trabalho, pelas próximas 8 semanas, será digitalizar o arquivo morto. Todo ele, de 1994 até hoje. E depois disso, você será o assistente pessoal do novo chefe do departamento de suporte ao cliente sênior. Um departamento que estou criando hoje. E você vai atender telefones. Arthur olhou para a plateia. Eu não estou mais aposentado. A Inovatec precisa de uma faxina. E começa agora. E que reviravolta. Aquele que foi tratado como lixo era, na verdade, o dono de tudo. O que você achou da lição que Arthur deu em Bruno? Foi merecido? Você acha que Bruno pode aprender e mudar? Ou ele merecia ser demitido? Queremos saber sua opinião. Deixe seu comentário sincero aqui embaixo. Se você se arrepiou com essa história de justiça e sabedoria, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas próximas histórias.